Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte. Nesse caso, a gente tem um tirante de madeira, tá? E ele é apresentado abaixo, com a união de duas peças de madeira coladas entre si. Então, por exemplo, você tinha que fazer uma estrutura que suportasse uma tração. Só que para você fazer essa estrutura suportando uma tração, o que ia acontecer? Você não tinha, por exemplo, madeira em comprimento suficiente para fazer isso. Então, a solução que você adotou foi cortar essa madeira aqui num certo ângulo e colar elas. Sabendo que essa cola aqui foi feita a 22 graus e que a tensão de tração e de cisalhamento admissível na cola é de 400 kPa e 600 kPa respectivamente, determine a máxima força P suportada pelo elemento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, entender esse problema. Vamos trazer aqui as informações que a gente tem. Bom, vamos lá. Então algumas coisas. Beta igual a 22 graus. Então vou colocar aqui. Tá. Que a tensão de tração é de 400 MPa. MPa não, quilopascal. E que a tensão de compressão e a tensão de cisalhamento admissível é de 600 kPa. Então, tensão de cisalhamento admissível 600 kPa. Beleza. Então, isso daqui são os valores resistentes da cola. Então, eu não posso tracionar a cola com uma tensão maior de 400 kPa e eu nem posso fazer com que ela tenha uma tendência de escorregamento maior do que 600 kPa. Perfeito. E como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso da seguinte maneira. Vou dar um zoom aqui. E primeiro eu vou entender essa análise. Para a gente entender, vamos fazer um quadradinho aqui, que é o quadradinho que a gente vai utilizar para analisar essa estrutura. Está aqui. Está aqui. E está aqui. Perfeito. Então, olha, esse quadradinho é o que a gente tem que analisar de tensões. Vou pegar ele e para ficar um pouquinho mais simples, eu vou trazer esse quadradinho de análise para cá. Que é essa estrutura dessa forma. Então, está aqui. Está aqui o quadrado. Está aqui a linha da cola. Vou pegar aqui, por exemplo, para simplificar um pouco. E aqui está o ângulo beta. Perfeito. Então, isso daqui é o que a gente precisa. Primeiro, vamos esquecer que isso tem uma cola, vamos esquecer que isso é inclinado, vamos esquecer desses detalhes por enquanto. Pessoal, qual que é a única tensão que a gente tem nesse problema? Existe tensão de corte nessa estrutura? Existe alguma força tentando fazer com que ela cisale? O que vocês acham? Vamos lembrar lá o que pode estar acontecendo com a estrutura. O que pode estar acontecendo com ela é compressão, tração, flexão, cisalhamento, ou torção. Tá? Então, esses são os esforços que a gente estudou até agora e são esses 5 que a gente precisa se preocupar se vai estar acontecendo ou não na nossa estrutura. Primeira coisa, existe alguma força nessa estrutura como um todo? Esqueçam da análise do nó. Existe compressão nessa estrutura? O que vocês acham? Compressão? Não tenho nenhuma força comprimindo ela, certo? Então, nesse caso, eu não tenho compressão nenhuma. Então, aqui, compressão cai fora.
Beleza, eu tenho tração. Tração eu tenho, boa. Reparem que essa força P, ela está puxando a estrutura, então ela está tracionando ela, tá? E a gente não vai calcular, a gente não vai colocar aqui a força de tração, mas a gente vai colocar que aqui nessa direção, da direção do eixo da estrutura, eu tenho uma tensão, sim, que é o σx. E ela está relacionada à tração dessa peça. Então aqui vai ter. Tem flexão? Tem alguma coisa fazendo com que essa estrutura gire? Com que ela fleta? Ela tem esse problema de flexão? Não. Nesse caso, também não. Tá? Flexão vai acontecer quando eu tiver giros aplicados ou quando eu tiver cargas perpendiculares ao eixo e desalinhadas entre si. Tem o cisalhamento? Cisalhamento também não tem. Cisalhamento também acontece com mais ou menos da mesma forma que acontece como flexão. Quando eu tenho cargas perpendiculares ao eixo e desalinhadas entre si. Nesse caso, a gente só tem forças alinhadas com o eixo, na direção do eixo, nenhuma carga perpendicular. Então, eu não tenho problema de cisalhamento. Temos torção? Não, também. Tá? Principalmente porque a gente estudou torção em estruturas circulares. Então, provavelmente aqui, já por ser quadrada, a gente já não teria. Então, reparem que isso daqui, esse efeito, eu não tenho. E a única tensão que eu tenho, que é essa de tração, está na direção do eixo da estrutura. Eu não tenho nenhuma força, por exemplo, comprimindo a estrutura aqui. Isso daqui eu não tenho, tá? Isso daqui não existe. Então, eu não tenho tensão em Y. Mas eu tenho essa tensão em X. E essa tensão em X é dado por força, que é aquela forcinha P, dividido por área. E é só isso que a gente tem. Uma estrutura tracionada com uma tensão normal dado por força sobre área. Certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dimensionar qual que é o máximo dessa força P que eu posso aplicar sem que a gente rompa essa cola. Primeira coisa, vamos trazer as informações que a gente tem então. Sigma Y, sigma X. A gente viu que originalmente, no eixo original da estrutura, sem pensar em inclinado, em nada, a gente tem uma tensão positiva, que está sendo tracionada, de P sobre A. P dividido pela área da seção transversal, 0,12 vezes 0,08. 0,12 vezes 0,08, 1 dividido por isso, dá quanto? Cento e 104,17, beleza? Então, 104,17 P. Então, a tensão X vai ser dada por 104,17 vezes a carga aplicada. Tensão Y, a gente viu que não existe. Tá? Não tem nenhuma força comprimindo ou tracionando nessa direção. Então, tensão Y igual a zero. E a tensão de cisalhamento, XY, também é nula. Tá, outro cuidado que a gente tem que ter. Quanto vale o ângulo agora? Quanto vocês considerariam de ângulo? Θ. (68, Lucas). Beleza, ó, o ângulo que a gente vai analisar é esse daqui. Esse daqui é o θ, primeira coisa que ele é positivo.
o θ vai ser quanto? A soma desse com esse, do θ e o beta, tem que dar 90. Então, o θ vai ser 90 menos o beta de 22. Por isso, os 68 graus ali que o Lucas passou para a gente. Então, beleza. Então, agora a gente tem essa condição. Perfeito. Então, vamos fazer agora esse dimensionamento, ou vamos fazer a verificação. A nossa verificação e os cuidados que a gente vai ter vão ser o seguinte: qual a força máxima que eu posso aplicar para que a tensão de tração agindo na linha de cola seja menor do que 400 kPa. Então, na verdade, a verificação que a gente está fazendo é uma verificação de que a tensão normal ali naquele plano inclinado, tensão normal no plano inclinado é σx'. Essa tensão tem que ser menor ou igual a 400 kPa. Por quê? Porque é isso que a estrutura resiste. Lembrando que para a gente calcular essa tensão aqui na parte inclinada, a gente utiliza a fórmula aqui. Σx mais σy sobre 2 mais σx menos σy sobre 2 vezes cosseno de 2θ mais tal xy vezes seno de 2θ. Tudo isso daqui vai me dar o valor de σx'. E isso daqui tem que ser menor ou igual do que a resistência da madeira, que 400 kPa, 400 vezes 10 ao cubo. Bom, vamos lá. Σx eu tenho. A gente acabou de calcular que existe um σx. Só que σy e tal xy não existe. Então, nesses casos, essas tensões aqui de σy valem zero. Aqui também vale zero. E aqui também vale zero. Aqui vale zero. Todo esse conjunto aqui, todo esse produto vai ser nulo. Então, vamos lá. Σx, 104,17P. Divididos por 2. Mais 104,17P. Divididos por 2. Vezes cosseno de 120, 136. Tudo isso tem que ser menor ou igual do que 400 kPa. Fazendo a nossa conta, a gente vai chegar então que o valor de P tem que ser menor ou igual a quero ver uma coisinha aqui, desculpa. Aí. (27,36). Esse valor, quilonewton, Lucas, isso que eu ia perguntar. Obrigado. 27,36 quilonewtons. Então, olha, o que acontece, pessoal?
a hora que a gente aplicar uma força de 27,36 kN, vai surgir na cola, isso é muito importante, fica claro, que vai surgir aqui na cola uma tensão de 400 kPa. Tá? Não estou dizendo que na madeira vai surgir essa tensão. Na madeira vai ser outro valor. Na cola, esse valor aqui limita a tensão máxima admissível pelo material. Só que além disso, além dessa verificação quanto à força normal de tração na cola, existe também mais uma verificação que precisa ser feita, que é em relação ao deslizamento ou ao corte, ou fazer com que a tensão agindo ali desse cisalhamento na estrutura seja menor do que admissível. Opa! E admissível para esse caso, 600 kPa. Então essa tensão tem que ser menor ou igual a 600 kPa. Bom, vamos lá para as fórmulas de novo. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. A fórmula para a gente calcular a tensão no plano inclinado vai ser menos σx menos σy sobre 2 vezes seno de 2θ mais tensão de cisalhamento vezes cosseno de 2θ. Então essa é a função que diz para mim qual é a tensão desse cisalhamento num dado plano inclinado. E tudo isso daqui tem que ser menor ou igual do que 600 vezes 10 ao cubo. Então está aqui. A gente já sabe que a tensão na direção y é nula. E a gente já sabe que a tensão de cisalhamento também agindo nos eixos originais também serão nulos. Então aqui eu já vou cortar direto com 0 e 0. Bora lá. Menos σx 104,17p sobre 2 vezes seno de 2θ, seno de 136. Aqui é 0, 0 vezes 0 vai ser 0. Tudo isso tem que ser menor ou igual que 600 vezes 10 ao cubo. Fazendo essa conta, a gente vai chegar que o P tem que ser menor ou igual a 1 kN, Lucas. Que alto? 1000. O Lucas chegou ali em 16. Vou esperar mais um resultado. Mais alguém fez a conta? Só pra gente chegar? Só pra gente ver? Provavelmente seja do Lucas mesmo. Ó, chegamos em 216,58. 16,58 kN, tá? Então, pessoal, olha aqui. Reparem que nesse caso, eu não tenho tensões de cisalhamento nesse tirante. A gente viu que a gente não tem cargas perpendiculares ao eixo e desalinhadas entre si. Então é óbvio que não vai aparecer tensões de cisalhamento. Mas que se eu aplicar uma força normal de tração, num dado plano inclinado, vai aparecer a possibilidade de escorregamento da estrutura. Tá? Então, se você colar duas peças a uma certa inclinação e puxar elas, vai acontecer que esse plano de cola tente deslizar um em relação ao outro. Então, começam a aparecer novas tensões, começam a se redistribuir essas tensões. E olha o que acontece. Para que eu não rompa a cola por tração, por exemplo, porque eu não pegue uma cola, cole uma na outra e puxe e estique, para que não aconteça isso, a máxima carga P que eu posso aplicar
é 27,36 kN. Até 27 eu posso aplicar essa força que eu não vou gerar um descolamento da cola nessa direção, tá? Mas em contrapartida, se eu aplicar uma carga maior do que 16,58, o que acontece? Essa tensão de cisalhamento, que é uma tendência a deslizamento entre as placas, ela vai passar a ser uma tensão significativa, tá? Então aqui eu vou ter escorregamento e essas placas vão começar a se deslizar. Portanto, essa daqui passa a ser a máxima carga admissível. Então, a menor delas é o máximo que eu posso colocar ali dentro da estrutura. Senão, a gente vai ter um problema de deslizar essa seção. Deixa eu dar uma pausa aqui.